Boa tarde, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos comentar o filme Dias Perfeitos. O filme é de 2023 e participou do Oscar como representante japonês. Na verdade, é um filme que tem produção japonesa e alemã, mas é passado no Japão, mais especificamente em Tóquio. Uma breve ficha técnica do filme. Ele tem a direção de Wim Wenders e no Festival de Cannes ganhou o prêmio de melhor ator para o Koji Yakusho, que é o principal, o nosso protagonista, né? E o Koji Yakusho, ele faz um personagem que é o Hirayama. Hirayama é um limpador de banheiros. Vamos comentar então Dias Perfeitos. Primeiramente dizer que, assim como nos outros vídeos aqui do canal, esse vídeo está cheio de spoilers. Se você não assistiu a esse filme, que concorreu ao Oscar 2024, sugiro que vá assistir. Ele faz parte aí do catálogo da Netflix. E vamos ao filme então. Bom, esse filme ele tem inúmeras camadas. Ele pode ser entendido de diversas formas, sob diversas perspectivas. O que eu vou falar aqui é a minha perspectiva. E aí eu já adianto que ela não é a perspectiva do filme, não é a perspectiva do diretor, né? Mas eu sempre tenho a perspectiva de que um filme, enquanto obra de arte, quando sai das mãos do diretor, ele ganha uma perspectiva social, interpretações sociais. E é isso que eu vou procurar colocar aqui. Uma interpretação minha a partir de diversas camadas que eu vi nesse filme. E o que é interessante, porque o filme ele é a princípio bastante monótono, bastante lento, mas à medida que você vai se deixando levar pelo filme, vencendo essa monotonia do filme, ele vai como uma cebola abrindo diversas perspectivas, diversas linhas de interpretação. Então, fiz diversas análises sobre o filme, mas o que eu vou oferecer aqui é uma perspectiva só, uma leitura bem específica. O filme é bem monótono, e essa monotonia do filme, ela se coloca na primeira hora. São 2 horas de filme. A primeira hora de filme ela é extremamente monótona. Por quê? Porque ela nos apresenta o nosso personagem, que é o Hirayama, que é um limpador de banheiros. E vai mostrando a rotina dele dia após dia. E é uma rotina bastante rotina, digamos assim. E o filme vai colocando ali vários dias, vai mostrando o que ele faz em vários dias. Então, basicamente, ele é um sujeito que acorda bem cedo, se arruma para ir trabalhar, pega sempre um chá gelado, vai tomando chá enquanto dirige, o carro dele é o carro da empresa, e ele é um limpador de banheiros. Ele, junto com um colega de trabalho, passa o dia todo limpando banheiros públicos. E é interessante que esse é um ponto muito legal do filme. O filme mostra bem Tóquio. Eu não sei dizer se é Shibuya, na verdade, né? Não sei também se Shibuya é um bairro de Tóquio, alguma coisa do tipo, mas ele mostra Tóquio e os banheiros públicos, e isso é um show à parte. É muito interessante, são verdadeiras obras de arte, eu acho, os banheiros públicos de lá. E ele vai limpando, e ele é extremamente minucioso na limpeza desses banheiros. Ele chega inclusive a usar lupas para verificar se limpou os cantos dos banheiros. Ele leva com muito afinco esse trabalho de limpar banheiros. E aí ele volta para casa, pega a bicicleta dele e vai passear. E aí nesses passeios ele tira fotos. Ele tem duas grandes paixões. A paixão de... São hobbies, né? Na verdade. Primeiro ouvir música, e são músicas estadunidenses, geralmente dos anos 70 e 80, e também tirar fotografias. E aqui é onde o primeiro ponto se mostra, e esse é um filme de caracteres existencialistas, basicamente. Basicamente, ele é uma peça filosófica existencialista. E o que se mostra
então é que ele é um sujeito que leva a vida como que tendo parado, estacionado no tempo. O filme é de 2023, ou seja, já tem todo a dinâmica de uma vida digital, de internet, de vida virtual, redes sociais, mas o sujeito, ele ainda está parado lá nos anos 90. Ele escuta música a partir de fitas cassete, e aí ele tem toda uma dificuldade para continuar encontrando lojas de colecionadores para ter as músicas, né, em fita cassete. E ele ainda usa câmeras bem antigas, e daquelas que ainda tem que fazer a revelação do filme e tal, que é bem típicas dos anos 90, né? No final do filme mostra que ele tinha um celular daqueles bem antigos, né? Bem, quer dizer, o sujeito ele é puramente analógico. A gente pode dizer o seguinte, que o sujeito é puramente analógico. E aqui se mostra, no meu modo de entender, a primeira característica do filme. Ele parou em algum momento da vida dele, em um determinado momento, que para ele era agradável, e continuou o restante da vida a partir daquele momento. Ele não é propriamente um saudosista, mas ele é um sujeito que parou no tempo, e aí parando no tempo se mostra isso. Tanto que no começo do filme não se identifica que estamos em 2023. No começo do filme dá a impressão que faz parte ali do... Se eu fosse chutar, eu chutaria o Japão de 1992. Vocês terem uma noção, né? Só no final do filme é que a gente vai percebendo que se está em 2023. Porque é mostrado a partir da perspectiva dele, da rotina dele, dos vários dias. O filme é monótono nessa primeira hora porque ele vai repetindo. Ele passa um dia, dorme, acorda, passa outro dia. O que é interessante é que nas noites de sono dele, ele sonha bastante. E os sonhos dele são como fotografias monocromáticas, que se sobrepõem umas às outras num jogo de luz e sombra muito interessante. Ele tinha, inclusive, um hábito de olhar insistentemente, quase obcecadamente, para árvores, pegar aquele momento em que tem, eu acho que a palavra é farfalhar das folhas das árvores, em que elas ficam se sobrepondo umas às outras, e ali você tem um jogo muito interessante de luz e sombra, né? Onde você tem um momento em que você consegue pegar essa união de luz e sombra, né? Ele era muito obcecado por isso. O que é interessante também é que ele aparentemente, apesar de ter toda essa rotina, não é um sujeito infeliz. Ele tem uma característica muito principal, que é a de não falar. Inclusive, na primeira hora de filme, que eu me lembro, ele não fala nada. Mas ele se comunica com as pessoas e se comunica de forma muito gentil. O autor, aliás, o ator, que é o Koji Yakusho, ele tem uma característica de conseguir se comunicar a partir da expressão facial de uma forma incrível. Então ele passa a ser um sujeito de muita gentileza, um sujeito agradável, um sujeito educado, um sujeito que sorri para as pessoas, mas simplesmente sem falar nenhuma palavra, somente pela expressão facial. Às vezes ele se comunica com um som, com alguma coisa como uhum, alguma coisa do tipo assim, mas nada mais do que isso. Essa é a primeira hora de filme. Na última hora de filme, a gente tem uma divisão no segundo arco, vamos chamar assim, de 20 minutos, depois o final de 40 minutos. Nesses 20 minutos, ele recebe, em um dado momento, uma garota, que chama ele de tio. Na verdade, a gente não sabe qual é a relação. E ele não pergunta nada para ela, ele simplesmente abre a porta da casa e ela começa a morar com ele por alguns dias. Depois a gente fica sabendo, e aí é onde o filme começa a ganhar certos matizes mais existenciais. A gente fica sabendo que a garota era, na verdade, sobrinha dele, e que ele tinha uma relação completamente disfuncional com a família dele. Fazia muitos anos que ele não falava com a irmã, depois a gente sabe disso quando ela vem pegar a filha. O pai dele aparentemente está em leito de morte, em estado avançado, pelo que se deu a entender do filme, de Alzheimer talvez. E a irmã pergunta se ele quer ir lá ver e ele diz que não. Ou seja, essa relação com a sobrinha
E ele começa a falar justamente quando a sobrinha vem. E aí mostra-se certos ambientes em que ele fala. O contato com a sobrinha e o contato também com o clube, onde pessoas idosas se reúnem junto com uma senhora bastante gentil que canta músicas. E é uma espécie de restaurante, né? E ela oferece os pratos que eles mais gostam lá. E é onde ele fala um pouco mais. Nesse momento a gente percebe o tom existencial. A família dele aparentemente é uma família com posses, uma família rica, a gente percebe isso pela irmã dele, mas ele decidiu viver essa vida de limpador de banheiros. Tanto que a irmã dele questiona ele se ele estava, em tom bastante crítico, limpando realmente banheiros, e ele apenas sorri para ela. Quer dizer, então mostra um lado existencial em que parece-nos que ele abandonou uma certa perspectiva. E aí é onde mostra-se um tom bastante existencial e, ao mesmo tempo, até em certos tons, me parece místico desse filme. Por quê? Se a gente observar os grandes místicos da história da humanidade, em determinado momento, eles, ao terem uma percepção mais profunda do real, eles deixam de falar. É como se não interessasse mais falar sobre a transitoriedade e as efemeridades da vida. Já tem o sentido dela, né? E aí não há muito por que falar. Ele mostra muito isso no silêncio dele. É como se ele já tivesse uma percepção muito clara do que é a vida e por isso ele não precisa mais falar. A última parte do filme, que vai aí em torno de uns 40 minutos, é bem interessante porque faz uma transição para um lado que é uma vertente do existencialismo, que é o niilismo. Esse filme me parece ser um filme niilista, ou seja, mas não um niilismo à lá, por exemplo, Schopenhauer, mas um niilismo à lá Nietzsche, no sentido de que é como se dissesse, bom, a vida não tem sentido, mas nós vamos dar um sentido a ela. E vamos obter felicidade a partir disso. É isso que ele mostra. Com os hobbies dele, com música, literatura, ele lê muito, ele fotografa muito e tem uma vida social, por incrível que pareça, porque ele não é um sujeito que fala, mas ou fala muito pouco. Ele seria menos do que um lacônico, digamos assim, mas ele tem muitos amigos, pelo menos aquelas amizades mais de locais, né? E aí o filme mostra um tanto quanto ser um filme niilista, mas um niilismo que eu repito, no sentido de que ele dá um sentido, que é o próprio sentido que ele dá, naquilo que falta sentido. E por isso ele passa o filme inteiro sorrindo. Ele acorda sorrindo, ele vai dormir sorrindo, porque ele é feliz no meio dessa infelicidade. O filme me passou muito essa noção. E aí, para mim, o ponto culminante, o ponto clímax do filme, o filme tem um crescendo enorme, ele encontra um sujeito que está morrendo com câncer e eles têm um diálogo onde o sujeito diz, bom, eu vou morrer, já está em metástase, e é isso, parece que a vida é isso, ainda havia tanto a se conhecer. E o sujeito faz uma pergunta bem interessante, ele diz assim, será que as sombras escurecem mais e mais à medida que se sobrepõem? Né? Ou seja, será que isso ocorre? E aí eles vão fazer uma brincadeira onde tentam perceber isso e acabam brincando com as sombras, uma brincadeira infantil de pegar a sombra um do outro. Eu acho que todo mundo, eu pelo menos brinquei disso quando era criança, tentar pegar a sombra um do outro. E o foco então se volta para as sombras tentando correr atrás uma da outra e pegar. E eu acho essa cena fantástica, porque ela mostra bem o que os dois estavam descobrindo ali naquele momento, um significado, uma camada a mais para a vida. A vida é brincar como criança. E é brincar como criança a partir de sombras. Porque no fundo é isso que mostrou ali, principalmente para o sujeito que estava morrendo e para ele que estava simplesmente passando pela vida, vida sem sentido, mas que ele havia dado sentido. É como se aquela brincadeira das sombras mostrasse isso, que nós somos sombras, sombras passageiras, sombras como as sombras que ele via no farfalhar das folhas, numa mistura inquietante de luz, sombra e claridade. O filme termina com ele indo trabalhar,
mais um dia, mas dessa vez ele vai escutando música, e aí onde tem o ponto alto do filme, que é bem no finalzinho, ele consegue, esse ator é incrível, ele consegue chorar e rir em pleno equilíbrio. Fazia tempo que eu não via algo desse tipo. Choro e riso ao mesmo tempo, porque é como ele enxerga a vida, né? A vida não tem sentido, por isso se chora, mas ao mesmo tempo se brinca, como nas brincadeiras de sombra, e aí se dá um sentido e por isso se ri. Bom, essa foi minha análise, certo? Não quero dizer que como o diretor pensou, é apenas uma leitura de alguém que assistiu o filme e está aqui falando sobre o filme, né? Nos comentários você pode também colocar a sua leitura. Se você gostou do vídeo, se conseguiu chegar até aqui, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz algo no YouTube pede, né? Um comentário, um compartilhamento. E muito obrigado, vamos ficando por aqui. Valeu!